Aqui onde a gente mora, tem uns ventos assim, eles são meio loucos. Literalmente, eles vão uma ventania que dá e vai arrastando tudo. E arrasta um negócio assim que a gente fica impressionado. E inclusive eu já estive, né? Eu já tive o desprazer de estar na rua no momento de uma ventania dessa. E a impressão que eu tinha é que verdadeiramente o vento ia me levar. E o Senhor mandou um socorro bem na hora, porque o nosso Deus é isso, Ele manda o socorro bem na hora, Ele é Deus presente em todo o tempo. Assim como essa ventania, assim às vezes é a vida. Existem ventanias e situações e lutas e batalhas que a gente não vai poder controlar. A gente não tem controle de situações que fogem à nossa mão, à nossa questão humana. E somente Deus pode nos dar o socorro presente. Eu sempre gosto de João 16:33, que diz assim: eu vos preveni sobre esses acontecimentos para que em mim tenhas paz. Neste mundo sofrereis tribulações, mas tende fé e coragem, eu venci o mundo. Então, o que eu observo nessas questões? Muitas lutas na nossa vida, eu percebo que Deus, Ele não quer nos dar a vitória, Ele nos permite passar. Entenda só, não é que Deus não queira nos dar a vitória literalmente, Ele quer nos ensinar. Então eu falo nesse sentido, Deus quer nos forjar nossa estrutura, forjar nossa vida nele, forjar reforçadores em nós. E eu percebo isso com muita clareza. Existem lutas e situações que nós vamos passar. Nós iremos passar. Nós iremos passar porque Deus é mau? Não. Nós iremos passar porque Ele quer nos ensinar, como bem já falei. Quando eu olho para Jesus, eu vejo o ministério de Cristo, os 3 anos que Ele esteve na terra, ensinando. Então, Ele, mesmo hoje, nós não tendo Ele fisicamente, mas o ministério de ensino de Cristo, ele continua a partir da presença do Espírito Santo. Então, eu preciso entender exatamente isso, que existem situações na vida que Ele não vai me resolver imediato. Ele vai me ensinar a passar e automaticamente vencer em nome de Jesus, segundo aquilo que exatamente está aqui no texto. Diz, mas para isso nós precisamos ter fé e coragem. Porque olha só, quando eu consigo, diante de uma batalha, diante de uma ventania, diante de uma tormenta, e aí aquilo vai, balança, e eu com fé e coragem permaneço firme, a tendência natural é que a pessoa comece a buscar mais intensamente ao Senhor, comece a trilhar um caminho de busca por respostas, comece a entender os processos, comece também a ser curada. E automaticamente na minha cura, eu começo os meus olhos começam a se abrir para áreas que estavam talvez encobertas e que eu não tinha entendimento. E muitas vezes essas tormentas, elas não vêm para nos matar, elas também não chegam para nos, no sentido de destruir, porque eu vivo níveis de humilhação muito grandes. Eu já vivi níveis de humilhação extremos, mas hoje, naquela época eu não tinha entendimento, mas hoje eu tenho entendimento que Deus, o que Ele quer me ensinar, o que Ele vai me ensinar, isso eu vou ter que buscar nele. O que Ele quer me ensinar, o que eu preciso aprender, o que eu preciso entender nessa batalha que eu ainda não entendi, qual é a área da minha vida que o Senhor quer me curar, o que eu preciso em Deus para esse tempo, para que eu possa alcançar essa vitória. Então são algumas reflexões internas que nós precisamos fazer e todas elas precisam ser a partir da meditação da palavra de Deus. Então, quando a gente entende algumas coisas no Senhor, a vida e as questões terrenas da vida é como se elas passassem a ter menos peso, não diminuindo o peso da vida, mas os desafios, as lutas, as guerras,
elas passam a ter menos peso no sentido de que nós temos fé e coragem para enfrentar e vencer cada uma dessas batalhas em nome de Jesus. É fácil? Não, não é fácil, não, porque viver não é fácil. Tem nada fácil, não. Nem comer pudim é fácil. Sabe por quê? Porque se comer muito pudim fica diabético. Então não é fácil, não tem nada fácil. Ah, mas comer pudim é fácil. Não, não é fácil. Você come, você engorda, você fica diabético. Então não é fácil. Então não tem nada fácil. Tudo nós teremos desafios. E o quanto nós estamos fortalecidos em Deus para enfrentar esses desafios vai ser o diferencial na nossa vida. O quanto eu construo essa fortaleza de Cristo em mim. O quanto eu tenho as minhas armaduras ajustadas todos os dias para enfrentar os desafios da vida. Diante desse texto, eu me lembro de Davi. O Senhor poderia ter eliminado Golias. Assim, para Deus, Golias não é nada não. Mas ele não fez. Sabe por quê? Porque ele precisava forjar Davi. Ele precisava instalar essa estrutura de fé, de coragem. E a mesma coisa talvez seja comigo e com você. Nesse momento, talvez o desejo, o propósito de Deus não seja você, livrar você assim da batalha, automaticamente. E você pode dizer, mas eu estou muito cansada, estou muito tempo nessa peleja, eu já não tenho mais forças. Então, o que você ainda não entendeu nessa batalha? O que você precisa entender? O que você precisa discernir em Deus nessa peleja para que você tenha esse renovo, você possa ser reanimado em Deus. E a partir desse novo ânimo que o Senhor vai injetar em você, você possa pelejar, digamos, lutar de uma maneira diferente, com um novo olhar, com uma nova perspectiva, com um novo entendimento, sabendo que talvez você lutou a vida toda para Deus te livrar, mas Deus, talvez o projeto dele não seja te livrar, seja fazer você vencer no meio dessa batalha. Eu não sei, porque somente você pode avaliar a sua vida. E essa é a mensagem que talvez muitas pessoas discordem e não aceitem, mas uma coisa eu posso dizer para vocês. Muitas batalhas que eu vejo na palavra, assim como o exemplo de Davi, o Senhor não livrou, Ele permitiu que passasse, justamente para que essa pessoa fosse fortalecida nele. E se esse é o preço para a gente ser fortalecido nele, estarmos confiando, com fé, com coragem, mesmo no meio da peleja, que assim seja. Porque Ele é Deus soberano, Ele é Deus poderoso, Ele é Deus grandioso, Ele é Deus que movimenta todas as coisas em favor dos seus. Mas existem coisas que nós vamos precisar passar, isso é inevitável. E no meio da peleja, no meio da guerra, nós estaremos renovados e fortalecidos pelo poder que há no nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe tua vida. Fica na Shalom, Senhor.